Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Cleide, sou dona aqui desse canal, Cleide Moda Crochê. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. E para vocês que já estão aqui comigo, permaneçam comigo e me ajudem a fazer esse canal crescer, né? Aqui no meu canal eu compartilho meus trabalhos, os bastidores, a minha rotina com crochê. E esse canal é para quem ama crochê e quer inspiração real. Porque aqui nesse canal nós fazemos crochê de verdade, tá bom? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que muitas crocheteiras sempre fazem sobre preços, materiais, vendas e dicas de crochê, tá bom? Fica aqui comigo e vamos ao vídeo. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho, é do ventilador, porque aqui no meu ateliê é muito calor e não dá para ficar sem o ventilador. E eu coloquei no último para ficar fraquinho assim, para ver se não tem tanto barulho, mas às vezes sempre tem um pouco de barulho, né? E eu vou responder com vocês aqui algumas perguntas. Então, eu vou responder aqui com vocês 8 perguntas, né? Que principalmente as crocheteiras que estão chegando aqui agora no meu canal e as crocheteiras iniciantes muitas vezes têm dúvidas e eu vou responder aqui para vocês, tá bom? Então, vamos à primeira pergunta. Como você aprendeu crochê? Eu já contei aqui no meu canal, em alguns vídeos por aí, porém tem muita gente nova chegando e pode ser que não tenha visto ainda esse vídeo. Então, eu vou repetir aqui. Eu aprendi crochê aos 13 anos, porque eu participava da igreja. E na igreja teve alguns cursos. E eu resolvi me inscrever no curso de crochê. E tinha mais colegas também. Tudo nessa faixa etária de idade, 12, 13 anos. E a gente aprendeu a fazer crochê ali. Na ocasião, eu quis aprender a fazer tudo. Eu quis aprender a fazer roupas, eu quis aprender a fazer tapetes, eu quis aprender a fazer barradinhos. Então, eu aprendi a fazer tudo. Não são todas as crocheteiras que têm esse dom de conseguir fazer tudo, né? Tem umas que tem aptidão para fazer mais tapetes, tem outra que tem aptidão para fazer mais amigurumis, tem outras que tem aptidão para fazer mais roupas. Eu, graças a Deus, eu consigo fazer todos. Porém, quando eu comecei no crochê, eu comecei fazendo roupas infantis, roupa de adulto. Porém, era uma coisa que não me satisfazia totalmente. E aí, quando eu comecei a fazer amigurumis e tapetes, eu me realizei mais nessa área. Então, eu trabalho mais com moda casa, tapete, coisas de cozinha, essas coisas assim, coisas de decoração e amigurumis, tá bom? Vamos à próxima pergunta? A próxima pergunta é: quanto cobrar na peça de crochê, né? Então, nessa questão de quanto a pessoa cobrar, depende muito de cada crocheteira, né? Eu sei que muitas crocheteiras que estão chegando agora, crocheteiras que estão chegando agora, que estão abrindo seus canais agora, tem essa dúvida, né? Que tá começando no crochê, tem essa dúvida. Mas aí depende muito de cada crocheteira. Geralmente, eu uso aqui essa tabela aqui de cálculo. Tem assim o nome tabela de cálculo. Eu daqui a pouco eu vou gravar para vocês mais de pertinho. Tem assim tabela de cálculo de amigurumi, porém esta tabela aqui eu uso tanto para os amigurumis quanto para os tapetes. Então nessa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês agora mais de pertinho, eu vou explicar como é que eu faço para cobrar as minhas peças. Então, gente, eu aproximei bem aqui, eu acredito que esteja dando para ver certinho.
essa tabela aqui, tabela de cálculo de preço amigurumi, né? E aí eu vou preenchendo todos os campos aqui abaixo. O primeiro campo aqui tem o custo do fio. Então aqui, preço do novelo, aí eu coloco aqui. Peso do novelo, eu olho no novelo e coloco aqui quantas gramas tem. Coloco o peso do novelo aqui. E gramas usadas na peça. Quando você terminar a sua peça, você pesa e aí você vê quantos gramas você gastou e coloca aqui. E custo do fio calculado. Aí você vai fazer a sua conta, né? Calcular quanto foi que você gastou daquele novelo e coloca aqui, né? Para quem tem essa dúvida, aqui no meu canal tem o vídeo de precificação dos coelhinhos, que aí você pode saber melhor, né? Então vocês procuram aqui, se não tiver aqui no card. Aqui no item 2 tem materiais adicionais, que são os enchimentos, olhinhos, às vezes uma etiquetazinha, cola. Aí você coloca aqui também o preço que você vai colocar, que custou esses materiais adicionais, né? Aqui no item 3 tem a mão de obra, que é o valor da sua hora, o tempo gasto em horas, quanto você gastou para fazer aquela peça, e o total da mão de obra, né? Que você vai fazer a sua conta e vai colocar aqui. Como a gente sabe quanto tempo a gente gastou em horas? A gente vai colocar o cronômetro quando for iniciar uma peça e quando terminar, você vai desligar o cronômetro e ver quanto tempo você gastou. No cronômetro dá pra gente, por exemplo, a gente coloca o cronômetro, dá pra gente usar o celular, se for no celular no caso, né? Dá pra gente usar o celular e o cronômetro fica lá. E caso você, por exemplo, você levante para ir atender alguma pessoa, para fazer alguma coisa, você desliga o cronômetro e quando você volta, você liga novamente, tá bom? Aqui no quarto item tem os custos indiretos, que são 10%, né? Que é o subtotal, que são os materiais mais a mão de obra. E aí você vai tirar 10% desses materiais mais essa mão de obra, que vai ser esses 10% de custos que você vai colocar aqui. No item 5 tem o lucro, 30% ou 40% ou 50%. Eu coloco geralmente 30%, eu acho que é melhor para mim, né? Aí você coloca aqui e o valor do lucro, que aí você vai fazer sua continha e achar esse valor do lucro. Lá eu explico, lá no vídeo eu explico como achar esse valor aqui do lucro. E o preço final de venda, que é o custo total mais o lucro, você coloca aqui. E aí o preço sugerido ou arredondado, que aí você pode colocar aquele valor que deu, por exemplo, se deu R$20, você pode colocar os R$20, ou se deu R$20,99, você pode ou arredondar para R$21 ou 22, ou até para menos, uns R$19 por aí, tá bom? Então, essa é a tabela que eu uso para precificar os meus amigurumis aqui. A próxima pergunta é: qual a linha que você usa? Eu, aqui no meu ateliê, eu costumo usar mais essas linhas aqui, que são essa linha aqui dessa marca, gente, ó, o amigurumi. Não sou patrocinada por ninguém, tá? Mas como estou fazendo esse vídeo aqui e para responder essa pergunta, vou mostrar para vocês. Eu costumo usar essa linha aqui para os amigurumis, porque eu acho ela muito boa. Ela tem as cores muito vivas. Elas são... Ai, gente, esqueci a palavra agora.
Mas, enfim, elas são linhas muito boas e são muito bonitas. Essas linhas aqui eu costumo usar para fazer os amigurumis. Eu tô na expectativa de fazer alguns amigurumis com o barroco aqui. Eu não trabalho com barroco assim no dia a dia. Eu às vezes costumo comprar o barroco para fazer alguns pequenos detalhes, né? Porque eu acho o barbante barroco, ele é muito bonito. Esse vermelho mesmo, ele é muito forte. O amarelo também. O amarelo barroco, ele é igual a esse, ó. Amarelo canário. E eu sou apaixonada por cores fortes, cores vibrantes. Então, eu costumo comprar o barroco, não compro muito, compro só alguns para fazer alguns pequenos detalhes. Recentemente, eu fiz um conjunto de banheiro somente com o barroco, porque eu queria ver quanto eu ia gastar. E eu vi que no momento, para mim, não compensa trabalhar somente com o barroco. Eu tenho também aqui o Euro Roma em brilho, que também é para fazer detalhes. Quando eu faço alguns tapetes que precisa de alguns detalhes diferentes, eu uso essas linhas. Também uso em detalhes essa linha aqui, ó. Esse amarelo ouro, tem o prata também. Eu acho ele muito bonito. Tem a outra coisa, esqueci o nome da cor. Também somente para fazer detalhes. E esses daqui, que eu esqueci a marca também. Tá sem o papel aqui da marca, que eu deixo eles nos saquinhos quando eu uso pra não encher de poeira aqui. Então, eu uso esses também pra fazer detalhes em tapetes, geralmente. E para tapetes eu costumo usar o Euro Roma e eu vou deixar para vocês o nome da outra marca que eu costumo usar aqui embaixo, porque eu não tô lembrando agora. E os barbantes estão longe aqui agora para me pegar. E são esses, todas as linhas, todos os barbantes que eu costumo usar. Eu trabalhei uma vez com o barbante peludinho, tanto que ainda tem umas sobras dele ali, que eu vou ter que fazer alguma coisa com eles, porque eu não aguento mais vê-los ali. Mas eu não gostei de trabalhar com eles. O tapete conjunto de banheiro ficou muito bonito, inclusive tem aqui no canal vídeo desse tapete. Mas eu não consegui me adaptar para trabalhar com o peludinho. Então, as linhas que eu costumo usar são essas aqui no meu ateliê. Mas aí você no seu ateliê, principalmente as pessoas que estão começando, vai testar, né? Se de repente na sua cidade tem um barbante mais barato, claro que você vai comprar esse barbante mais barato para você testar, para ver se é um barbante bom, que aí vai unir o útil ao agradável, bom e barato, né? E vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: quanto tempo você demora para fazer uma peça? Então, assim, eu, como crocheteira, não me considero uma crocheteira assim tão rápida, mesmo porque aqui em casa eu tenho que fazer praticamente tudo. Meus filhos ainda são pequenos e claro que me ajuda, né? Mas a maior parte das coisas eu é que tenho que fazer. Então, eu tenho que me dividir entre o meu trabalho do meu crochê e o meu trabalho da casa. E a gente sabe que trabalho da casa não é fácil e nunca termina, né? Tem sempre alguma coisa para fazer.
Então, eu costumo trabalhar de manhã, eu inicio às 10 horas, porque eu acordo 5h40, mas aí eu vou fazer as coisas da minha casa, e às 10 horas eu inicio aqui no meu crochê. Pela manhã eu costumo fazer os meus amigurumis, né? Para fazer um amigurumi desse, eu demoro, para fazer um todinho, eu demoro uns 40 minutos. Eu não sei se isso é ser rápida, mas eu demoro uns 40 minutos para fazer um amigurumi desse. Qualquer um. Por quê? Porque a receita desses amigurumis já estão aqui na minha cabeça. Eu já sei fazer esses amigurumis sem olhar pela receita. Então, geralmente eu costumo fazer eles em 40 minutos. Um tapete de mais ou menos 60 centímetros, eu costumo fazer dentro de meia hora, 40 minutos também. Mas depende muito do dia, né? De como a pessoa esteja naquele dia, porque tem dias que o corpo da gente, por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, o corpo não ajuda a gente a trabalhar. Então a gente trabalha ali na força do ódio, digamos assim. Mas porque a gente tem que cumprir com a nossa obrigação, né? Mas eu, assim, não me considero uma pessoa, assim, muito... Eu vejo outros crocheteiros fazendo crochê em uma rapidez e eu acho impressionante. Eu não me considero uma pessoa, assim, tão rápida. Então, geralmente 40, 50 minutos para fazer uma peça. A depender muito também da peça, né? Uma boneca, por exemplo, claro que eu vou demorar mais. Uma boneca eu vou demorar mais uma hora e alguns minutos, por aí. A quinta pergunta. A quinta pergunta aqui nós temos é: crochê dá dinheiro? Já me fizeram muito essa pergunta. Quando eu comecei, no início lá, muita gente me perguntava, porque antes eu era professora e aí eu deixei de ser professora para trabalhar com crochê. E muita gente me perguntava: crochê dá dinheiro? Crochê dá dinheiro? Crochê dá dinheiro? Muitas vezes me faltava assim a paciência. Eu falava assim: não, quem dá dinheiro é Silvio Santos. Mas para quem está começando, não venha com a ilusão de que você vai ganhar rios de dinheiro, tá? Porque tudo depende de você. Se você trabalhar, se você tiver uma dedicação, né? E você colocar ali na sua vida: não, aqui é o meu trabalho e eu tenho que me dedicar ao meu trabalho como se eu estivesse me dedicando a qualquer outro trabalho. Como se eu aqui, por exemplo, é como se eu trabalhasse fora. Quando eu tô no meu crochê, eu não quero que ninguém me atrapalhe, eu não quero que ninguém me chame. Eu me arrumo para vir trabalhar, sim, porque não é porque eu tô trabalhando em casa que eu tenho que trabalhar descabelada, igual uma doida, não. Eu me arrumo para vir trabalhar. Pela manhã, às vezes 10 minutos antes, termino minhas coisas, 10 minutos antes, tomo meu banho, me arrumo e já venho trabalhar. Na maioria das vezes eu já tomo meu banho pela manhã. Mas algumas vezes que não dá para eu tomar meu banho e me arrumar pela manhã, eu faço isso pela tarde, ali no meu horáriozinho de almoço. Almoço, dou uma descansadinha e me arrumo e venho trabalhar, assim como eu fiz hoje, né? Então, assim, dá dinheiro sim, se você se dedicar e você trabalhar bastante para isso. Se você falar: não, eu vou fazer do meu crochê a minha renda principal, e se dedicar a isso, né? Quando eu falo assim, não significa dizer que você tem que passar noites e noites acordadas. Eu já fiz isso.
Já, quando eu trabalhava com encomenda. E para mim era terrível. Era terrível trabalhar com encomenda, porque às vezes eu tinha que virar à noite trabalhando. Isso me fazia muito mal, eu fiquei muito ansiosa, porque tinha que me virar para entregar as peças naquela data certa que eu dei para cliente. Porém, hoje eu faço meu horário de trabalho e, como eu já falei, começo às 10, termino às 12, volto às 2 e termino às 5h30. Algumas vezes à noite eu pego alguma peça ali para terminar, ou eu pego lembrancinhas para fazer, ou eu faço uma coisa ou outra, mas não é a minha obrigação trabalhar à noite, entendeu? Então, assim, se você faz o seu horário, você vai viver tranquilamente e vai dar para você ganhar o seu dinheiro ali do seu crochê, tá bom? A sexta pergunta é: como conseguir clientes? Muita gente tem muitas peças dentro de casa ali encalhadinhas sem conseguir vender, porque fica sem saber como conseguir os clientes. Já aconteceu isso comigo também no início, porém eu fui pesquisando e fui descobrindo como fazer para chegar até os clientes, né? Hoje eu tenho uma loja online na Shopee e eu sempre estou divulgando a minha loja, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e no Facebook. O Facebook, gente, assim, é uma plataforma maravilhosa para você procurar clientes ali, porque no Facebook tem os grupos de vendas, tem grupo de vendas de todo o país, tem de todos os estados, tem de cidades que você não sabe nem que existia. E aí eu geralmente faço isso, eu coloco lá nos grupos de vendas, coloco as fotos, eu procuro fazer umas fotos boas. O meu celular não é 100%, não é maravilhoso para tirar fotos, e nem o local aqui é muito bom para tirar fotos, então às vezes as fotos não ficam nem tão boas assim, mas eu procuro fazer a melhor possível, a melhor foto possível, né? E assim, eu gosto de colocar foto natural do produto, e coloco ali as informações, coloco o link da loja, muitas vezes coloco o link do meu Instagram, coloco o WhatsApp, e aí os clientes vêm. Então, você que está começando agora, você tem que ter uma plataforma, você tem que entrar nas plataformas. Eu também coloco no TikTok. Então, assim, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o seu próprio WhatsApp, se você tem muitos contatos no seu WhatsApp. Geralmente eu tenho poucos contatos no meu WhatsApp, e no meu WhatsApp da loja, porque eu tenho o meu WhatsApp pessoal e o WhatsApp da loja. No meu WhatsApp da loja, eu sempre estou postando também algumas coisas. Então, assim, meus clientes ali vê, e é assim que eu consigo meus clientes. Então, você tem que correr atrás dos seus clientes. Se você ainda não tem essas plataformas, se você ainda não tem suas redes sociais para você colocar, divulgar nas redes sociais, você tem que ou colocar suas peças na frente de casa para as pessoas passarem e ver, ou você tem que ir porta a porta, mostrar suas peças, perder a vergonha e correr atrás, porque é um investimento que você está fazendo, né? Pensa assim, como um investimento. Eu estou correndo atrás e logo eu vou colher os frutos, né? Então, é dessa forma que eu procuro os meus clientes, através das plataformas, tá bom? A sétima pergunta é a seguinte: você faz por encomenda ou pronta entrega?
No início, como eu já falei para vocês, eu já trabalhei com encomendas, porém eu não me adaptei a esse tipo de trabalho, porque eu não conseguia, como assim, eu não sou uma pessoa tão rápida e eu tinha que virar noites, às vezes trabalhando, e isso me fez mal. Foi ruim para mim, para minha saúde, tanto mental quanto física, né? E eu resolvi que eu não ia mais trabalhar com encomendas. Hoje eu trabalho só com pronta entrega. Então eu faço minhas pronta entrega e coloco na loja. Sempre tem alguma pronta entrega aqui, mas é pouca. Eu vou mostrar daqui a pouco. Não, no vídeo de pronta entrega vocês vão ver as minhas peças de pronta entrega que eu tenho aqui, tá bom? E vocês vão ver que não são muitas, porque eu faço, coloco na loja, vendo. Faço, coloco na loja, vendo. Faço, coloco na loja, vendo. Sem contar as pessoas aqui no meu convívio que também compram, né? Então, hoje eu não trabalho mais com encomendas, trabalho apenas com pronta entrega. A 8ª e última pergunta é a seguinte: qual foi a peça mais difícil que você já fez? Aqui na minha mesa, eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho algumas peças. Aqui, ó, eu tenho cachorrinha, essa aqui é a cachorrinha Lului, tem um dinossauro, não sei se tá dando pra ver direito, aqui, ó, tem um dinossauros, tem um macaquinho, tem o amiguinho do Bob Esponja, o Patrick, tem um leãozinho de duas cores, tem o vaquinha, tem um polvinho, tem outras coisas ali também. Todas essas coisas para mim são muito fáceis de fazer, agora que eu já aprendi. Também tem aqui, ó, gente, também tem aqui as bonecas, ó. Tem as bonecas que eu tô fazendo. Aqui é do outro vídeo, que eu não vou mostrar pra vocês agora. As bonecas também pra mim são muito fáceis de fazer. Todas essas peças aqui pra mim são muito fáceis de fazer. Uma peça que me deu muito trabalho, assim, as peças de crochê, os tapetes também, pra mim são muito fáceis de fazer. Roupas, eu sou muito fácil assim de pegar os pontos, né? Eu vejo o ponto ali e já pego. Mas eu tive duas peças que me deram assim um pouco mais de trabalho, que foram mais difíceis para me fazer. Primeiro, foi o conjunto de banheiro que com a linha, aquela peludinha, acho que é peludinha que fala, e que foi o conjunto amarelo que tem aqui no canal. Pra mim, eu tive dificuldade de fazer aquelas peças, porque eu nunca tinha trabalhado antes com essa linha, e eu não me adaptei com essa linha, e pra mim foi difícil. E outra peça muito difícil também, que eu já vendi, ó, o conjunto de banheiro também já vendi, já foi vendido há muito tempo. E o Sonic, eu vou deixar a foto dele aqui embaixo, porque eu já vendi também. Foi na época que eu fiz, foi uma encomenda, e eu achei assim muito difícil de fazer. Para mim foi muito dificultoso, mas eu consegui fazer mais de um. Eu fiz 3 e vendi todos os 3, e eu vou deixar a foto dele aqui para vocês. Então essas foram as peças mais difíceis para mim fazer até hoje. Então, gente, essas foram as 8 perguntas que as crocheteiras gostariam de saber. E se você também é crocheteira, deixa aqui embaixo nos comentários uma pergunta que vocês querem que eu responda para vocês no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre crochê, alguma pergunta,
vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar aqui a minha rotina. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau!